Girassol Jornal, boa noite. Mais de 15 mil crianças estão fora do sistema normal de ensino no município do Calombo. O número preocupa as autoridades, que prometem fazer tudo para inverter o quadro. O Hospital Josina Machel, mais de 1000 pacientes atendidos durante o final de semana prolongado em Luanda. Traumas, malária e hipertensão destacam-se na lista. Exportação de abacates. Primeiro contentor partiu nesta quarta-feira para a Europa, do Porto do Lobito, com certificação eletrónica. Conselho de Ministros, reunião aprovou em Luanda a proposta de lei sobre o regime jurídico de beneficiário efetivo e outros documentos importantes sobre a vida do país. Situação na Guiné-Bissau. O Mauro Sissoko embalou detido. Militares controlam o país. Girassol Jornal, quarta-feira, 26 de novembro. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O presidente da Guiné-Bissau, Mauro Sissoko Embaló, foi deposto por um golpe de Estado levado a cabo por um grupo de militares. Nesta quarta-feira, com um golpe, o grupo denominado Alto Comando Militar para a Restauração da Ordem decretou também a suspensão de todo o processo eleitoral, anulando assim as eleições que aconteceram no último domingo. Pela quarta vez na sua história, desde o alcance da independência, a Guiné-Bissau passa por um golpe de Estado. Desta vez, os factos ocorreram enquanto se aguardavam os resultados das eleições presidenciais e legislativas realizadas no último domingo. Na tarde desta quarta-feira, depois de relatos de tiros no Palácio Presidencial, o Alto Comando Militar para a Restauração da Ordem, por via do porta-voz do Comando Militar, Denis Nkanha, anunciou a tomada do controle total do país, além de depor o presidente Mauro Sissoko Embaló e suspender o processo eleitoral. Comunicado. Instaurado pela alta chefia de diferentes ramos das Forças Armadas, assim, até que toda a situação seja convenientemente esclarecida e reposta as condições para o pleno retorno à normalidade constitucional. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública decide depor imediatamente o Presidente da República, encerrar até a novas ordens todas as instituições da República da Guiné-Bissau. Suspender novas ordens, até a novas ordens, as atividades de todos os órgãos de comunicação. O Comando Militar justificou a medida com a descoberta pelo Serviço de Segurança do Estado de um suposto plano que envolve nacionais e estrangeiros para desestabilizar o país. Denis Nkanha disse mesmo que foi encontrado um caminhão com armamento de guerra. Profundamente comprometido com os valores de segurança nacional, paz civil, da defesa da integridade territorial e independência da Guiné-Bissau, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública reage à descoberta de um plano em curso de desestabilização do nosso país, para a operacionalização da qual se montou um esquema operacional oriundo de alguns políticos nacionais, com a participação de conhecido barão de droga, nacionais e estrangeiros, bem como tentativa de manipulação de resultados eleitorais. Com a tomada do poder pelos militares nesta quarta-feira, o Alto Comando Militar para a Restauração toma o poder e anunciou a recolha obrigatória entre as 19 e as 6 e sublinha que as medidas anunciadas permanecerão inalteradas até que haja condições para a retoma à normalidade. Assunto em destaque, com análise que se impõe ainda ao longo desta edição do Girassol Jornal. Seguimos com a atualidade doméstica. O Hospital Josina Machel atendeu durante o fim de semana prolongado em Luanda mais de 1000 pacientes com diversas patologias, com destaque para traumas, apendicites agudas e abscessos dentários. Casos de malária e hipertensão fazem igualmente parte da lista. Hospitais que ocorreram à unidade sanitária com diversas patologias destacam-se os traumas, malária, hipertensão arterial e a tuberculose. Foram atendidos 1.394 casos, dentre eles com destaque
à cirurgia. Dentre eles, as patologias mais com destaque, os politraumatizados devido a acidente de viação, trauma crânioencefálicos, abscesso alveolo-dentários, apendicites e abdômen agudos. E na medicina, as patologias mais frequentes foram a malária, com destaque, a hipertensão, a diabetes mellito, a hipertensão arterial e acidente vascular cerebral. Não esquecer que também a tuberculose pulmonar. Graças a Deus, durante o fim de semana prolongada, no banco de urgência não tivemos óbitos. Mesmo hoje também, de domingo para segunda, o banco de urgência de cirurgia, como no banco de urgência de medicina, não tivemos óbito. Só tivemos um óbito na UTI. Dentre as patologias, a hipertensão e a tuberculose têm chamado a atenção dos médicos pelo rápido aumento de casos. É o estilo de vida. Hoje em dia, a hipertensão está em todas as idades. Nós dissemos que a hipertensão arterial é uma doença silenciosa, que mata sem você dar conta, porque o hábito alimentar, usamos muito sal na comida, e não controlamos a nossa tensão. E isso vai provocar acidente vascular cerebral, vai provocar a insuficiência cardíaca. Tudo quem traz é a hipertensão arterial, que está em primeiro lugar, seguindo da diabetes mellitus. Muita tuberculose nesse preciso momento. Por dia podemos receber 10 a 15 pacientes com tuberculose pulmonar. Os fatores ambientais e a falta de saneamento básico agravam a circulação dos vetores da malária. Continua a ser, porque é um problema da saúde pública, tem que haver mais saneamento básico e a população tem que tratar as águas, né, paradas, para que não haja paludismo. Sem essa higiene ambiental não vamos conseguir. Verônica Lázaro deixou os habituais conselhos para se evitar e acabar com algumas doenças. Para a hipertensão, reduzir o sal na comida, reduzir a gordura, fazer exercício físico e dieta saudável. Para a malária, dormir com mosquiteiros, impregnada, né, com inseticidas, tapar as águas em casa e usar repelentes para que o mosquito, se te picar, não vai provocar o paludismo. A Municipal do Calumbo procedeu nesta quarta-feira a entrega de 500 novas carteiras escolares. A escola primária número 2021, localizada no Zango 4. Durante o ato da entrega, o administrador do município disse que mais de 15 mil crianças na localidade estão fora do sistema de ensino, uma realidade que considera preocupante e que deve ser invertida. Os alunos da Escola 2021 no Zango 4 deixam agora de assistir às aulas sentados no chão, graças às novas carteiras escolares. A estudante Sônia Mateus considera a iniciativa positiva, mas afirma que o número ainda é insuficiente. Eu acordava às 5 horas para vir na escola. Estou muito feliz pelas carteiras que nos entregaram, mas eu não estou feliz porque já trouxeram as carteiras são bocados e também temos que saber valorizar. Já o estudante Tito Issenguel garantiu que vão cuidar dos novos materiais para que tenham maior durabilidade. Antes nós sentávamos no chão, outros lutavam através da carteira. Agora estou muito feliz que trazeram as carteiras. Vamos cuidar, não podemos riscar na cadeira, ficar de pé. A escola primária e do segundo ciclo 2021 também beneficiou de obras de requalificação no âmbito do Programa Integrado de Assistência Comunitária. Segundo o administrador municipal do Calumbo, Francisco Chiplica, a iniciativa visa garantir maior estabilidade no sistema de ensino. Foram entregue 500 carteiras e nós temos já um compromisso de aquisição de 2.000 carteiras que vamos fazer chegar a outras escolas. Em condições péssimas, nós fizemos uma catalogação de 15 escolas
Outras já estão melhoradas. O que falta é só substituir as carteiras antigas com as novas. E as outras, de certeza, a continuação da melhoria devemos fazer o próximo ano. De acordo com Chipilica, cerca de 1.500 crianças continuam fora do sistema de ensino, situação que exige atenção. Agora, o número que é nos apresentado ronda nos 15 mil crianças fora do sistema de ensino, juntando todo o Calumbo. Mas daquilo que é a criação de novas escolas do setor privado, tem dado cobertura significativamente nesses alunos que estão fora do sistema de ensino público. Silvino Teri, diretor municipal da Educação do Calumbo, avançou que a qualidade de ensino é um dos desafios que enfrentam atualmente. Temos a previsão de intervencionar em mais 16 escolas que necessitam quer de recuperação das infraestruturas, como também apetrechamento. E essas ações estão a ser feitas de forma paulatina no quadro do programa Escola Amiga da Criança. Vamos continuar a fazer esse trabalho. A par da recuperação do património, estamos também a trabalhar na melhoria da qualidade do ensino. Isto por via dos vários seminários de capacitação metodológica, em perfeito alinhamento com o Gabinete Provincial de Educação do Icolibengo e o Ministério da Educação. Já o diretor da Escola 2021, Francisco Filho, explicou que foram 3 anos de espera e que após esta intervenção, o próximo passo será a ampliação da instituição. Está no projeto do administrador já de se criar mais 8 salas ou 6 salas e um campo multiuso para a educação física. Vamos acreditar nas palavras do seu administrador. É uma pessoa muito certa nas suas palavras. A escola primária e do segundo ciclo 2021, localizada no Zango 4, conta atualmente com 8 salas de aula. O subsistema de educação pré-escolar está a ser debatido no 3º Fórum Provincial sobre Educação no Bengo. Espera-se que durante os 3 dias de discussões venham a ser produzidos resultados que visem a melhoria da cobertura do ensino primário em zonas urbanas e rurais. Para além de constituir um espaço de reflexão académica, o Fórum assume-se como uma plataforma de escuta plural para a definição de políticas públicas que contribuam para a expansão e consolidação do ensino pré-escolar no país, em particular na província do Bengo. Deste 3º Fórum Provincial sobre Educação do Bengo, espera-se que venham a ser produzidos documentos que visam a melhoria da cobertura do ensino primário em zonas urbanas e rurais, tal como destaca a governadora Maria Antônia Nelumba. Estes esforços produzem ganhos palpáveis no que diz respeito à matrícula e acesso, onde o ensino pré-escolar aumentou em 18%, com destaque para a melhoria da cobertura nas zonas urbanas e progressivamente nas zonas rurais. A partir da qualidade e boas práticas, emergiram modelos de parceria escola, família, comunidade, com relato de experiências exitosas nos municípios do Ambriz, Nambuangongo e Dembos, evidenciando que a educação se fortalece quando todos os agentes se engajam de forma integrada. Ao proceder o discurso de abertura do 3º Fórum Provincial sobre Educação do Bengo, a governante sinalizou alguns desafios ainda por ultrapassar, com destaque para a insuficiência de infraestruturas escolares que, segundo entende, necessitam de investimentos contínuos que priorizam a infância. Não obstante estes avanços, permanecem desafios estruturais significativos, ligados às infraestruturas escolares que são ainda insuficientes, à escassez de professores especializados, desequilíbrios no rácio aluno-professor e carência de materiais pedagógicos adequados. Estes constrangimentos sublinham a necessidade de investimentos contínuos, planeamento estratégico e inovação pedagógica, lembrando-nos de que cada desafio é simultaneamente uma oportunidade para avançarmos com audácia e criatividade. Pretendemos trabalhar afincadamente para colocar a infância no centro das nossas atenções, priorizar o ensino pré-escolar e primário, pelo que este fórum acontece no momento certo. Por sua vez, o diretor do Gabinete Provincial da Educação, Manuel Fernando, augura que durante os 3 dias de discussões, os especialistas produzam matérias que impactam diretamente para a eficácia da gestão escolar e não só. Este fórum é e deve ser
uma oficina de pensamento estruturado, orientado para produzir óbitos pedagógicos que possam ser implementados no curto prazo, gerar outputs transformadores que impactem diretamente os professores, gestores escolares, crianças e comunidades, influenciar políticas públicas com base em evidências, diagnóstico territorial e visão prospectiva, construir um horizonte comum para os próximos 25 anos, alinhado ao Plano Nacional de Desenvolvimento, à Estratégia Angola 2050, às metas de justiças educativas do país. Sob o lema Infância, Equidade, Território e Aprendizagem construindo caminhos que sonhamos, o evento reúne até sexta-feira investigadores nacionais e estrangeiros que, em painéis temáticos e em mesas redondas, irão debater sobre o sistema de educação e ensino pré-escolar. Exportação de abacates para a Europa. Primeiro passo. Em destaque. São as notícias no Girassol Jornal. O Conselho de Ministros apreciou nesta quarta-feira a proposta de lei sobre o regime jurídico do beneficiário efetivo, diploma que visa aprovar o regime jurídico aplicável ao beneficiário efetivo de pessoas coletivas e entes jurídicos não personalizados. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marcelo Lopes, entende que o diploma que segue agora para a Assembleia Nacional está em conformidade com as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI. A ideia do diploma tem como fundamento reforçar a transparência e a robustez do setor financeiro e corporativo de Angola através da implementação de um sistema de identificação e registro da informação relativa aos beneficiários efetivos. O diploma aprovado na 11ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada esta quarta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço, consta de um conjunto de medidas legislativas que precisam ser aprovadas por Angola no quadro das exigências do GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, que em outubro de 2024 colocou Angola na lista cinzenta. E esta condição obriga-nos a suprir um conjunto de inconformidades identificadas e conformidades que têm natureza legal ou legislativa e outras de natureza mais operacional e administrativa. E é nesta conformidade que nós vamos apresentando um conjunto de diplomas que vêm suprir estas insuficiências identificadas e no próximo processo de avaliação nós podermos ter uma avaliação positiva e com este resultado podermos sair da lista de monitorização reforçada em que nos encontramos agora. Esta proposta de lei vem dar cumprimento a esta exigência, portanto, o GAFI, e será remetida à Assembleia Nacional para efeitos de discussão e aprovação com vista a termos este diploma pronto para o próximo momento em que será feita a avaliação do sistema financeiro angolano. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marcelo Lopes, explica que a lei sobre o regime jurídico do beneficiário efetivo vai imprimir robustez ao setor financeiro e corporativo angolano através da implementação de um sistema de identificação e registro da informação relativa aos beneficiários efetivos. Com a aprovação deste diploma legal, o nosso sistema fica então numa condição de maior reforço para que as várias entidades do sistema financeiro possam operar no nosso país com facilidade e terem visibilidade para todas aquelas situações que atualmente, por via da inexistência dessa lei, não se consegue verificar. Trata-se, igualmente, de um documento que deverá contribuir para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa face aos padrões e boas práticas nacionais e internacionais exigidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional.
Marci Lopes revela que a aprovação do diploma trará como consequência a criação de uma central de registro do beneficiário efetivo angolano. Para que, por via deste instrumento jurídico legal, este ente administrativo que vai funcionar junto do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, se possa ter o registro e o cadastramento de todas as entidades públicas, coletivas e individuais que caem no âmbito desta norma, que devem estar registadas para efeitos de apreciação, conhecimento e identificação por parte de todas as instituições do sistema financeiro angolano que colaboram e interagem com as instituições do sistema financeiro internacional. Portanto, em termos de operacionalização imediata, esta é a pedra de toque de, chamemos, concretização, materialização deste diploma legal, deste regime jurídico legal que está a ser iniciado agora. Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos e os argumentos da proposta de lei sobre o regime jurídico do beneficiário efetivo aprovada pelo Conselho de Ministros e que segue agora para a Assembleia Nacional. Sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, o Conselho de Ministros aprovou também nesta quarta-feira o projeto de decreto presidencial que estabelece o regime jurídico da comunicação e tramitação eletrónica dos procedimentos administrativos da proteção social obrigatória. Na sessão foram igualmente apreciados e aprovados documentos relacionados com os Ministérios da Saúde, Ensino Superior e ainda dos recursos minerais, petróleo e gás. O regime jurídico da comunicação e tramitação eletrónica dos procedimentos administrativos da proteção social obrigatória está consubstanciado na modernização do INSS, Instituto Nacional de Segurança Social. A proposta visa assegurar maior eficiência dos procedimentos da comunicação e da interação entre a Segurança Social e os contribuintes, segurados, pensionistas e beneficiários. Até a este momento, grande parte da interação com o Instituto Nacional de Segurança Social tem sido feito por via física, por via clássica. E o que nós queremos é poupar recursos, desburocratizar os procedimentos, ganhar tempo na interação com os contribuintes, os pensionistas, os segurados. E há uma série de atos, podemos aqui exemplificar as informações, a emissão de declaração de não devedores, a liquidação das contribuições, a submissão de folhas eletrônicas e vários outros procedimentos que deverão dispensar a presença física dos cidadãos, dos contribuintes, dos pensionistas e dos segurados a nível das instalações do Instituto Nacional de Segurança Social. A implementação do regime deverá garantir facilidade de cumprimento das obrigações declarativas e contributivas e para o reforço da sustentabilidade do sistema a médio e longo prazos. No entanto, o secretário de Estado para o Trabalho, Emprego e Segurança Social, Pedro Felipe, sabe que em termos tecnológicos o país ainda enfrenta uma série de desafios, mas assume que a medida é ambiciosa. Nós temos a noção de que ainda temos alguns desafios tecnológicos em determinadas áreas do país. Temos perfeita noção da assimetria em termos de acesso à tecnologia. Por isso é que, não obstante esta iniciativa que representa um avanço considerável a nível dos nossos procedimentos, continuamos a salvaguardar a possibilidade, lá onde não for possível, continuamos a salvaguardar a possibilidade de tramitação dos processos pela forma física. Na 11ª sessão ordinária daquele órgão coordenado pelo Presidente da República e titular do Poder Executivo, João Lourenço, os membros do Conselho de Ministros apreciaram e aprovaram para envio à Assembleia Nacional a proposta de lei de bases do sistema de saúde, diploma legal que emerge da necessidade de se conformar o conjunto de normas nela contidas ao quadro jurídico constitucional vigente em Angola. Foi igualmente aprovado o projeto de decreto presidencial que visa alterar o diploma que estabelece a reorganização da rede de instituições públicas
de ensino superior, com vista à sua harmonização com a legislação aplicável ao subsistema de ensino superior. A sessão desta quarta-feira apreciou e aprovou documentos do setor dos petróleos, nomeadamente o projeto de decreto presidencial que visa conceder à concessionária nacional os direitos mineiros para a prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos líquidos e gasosos na área da concessão do bloco KON3, bem como aprovar o contrato de partilha de produção a ser celebrado entre a concessionária nacional e a Ace Energy and Power Consult Limited, operador do referido bloco, nos termos negociados entre as partes, e ainda outros documentos. Angola e a Hungria analisaram hoje o nível de cooperação bilateral entre ambos. O assunto dominou o encontro entre o presidente da República, João Lourenço, e o seu homólogo húngaro, Tomás Sullyok. O chefe de Estado húngaro esteve em Luanda no quadro da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, realizada nos dias 24 e 25 do corrente mês, aqui na capital angolana. As relações entre Angola e a Hungria têm vindo a fortalecer-se nos últimos anos, retomando o dinamismo iniciado em 1977, ano do estabelecimento das relações diplomáticas. Nos planos político e económico, os dois países têm assinados vários instrumentos de colaboração, incluindo a criação da Comissão Económica Conjunta, acordos técnicos. A Assembleia Nacional deram início nesta quarta-feira a análise detalhada das verbas do Orçamento Geral do Estado para 2026, com os deputados a defenderem um reforço expressivo para os setores sociais, educação, saúde e recuperação das infraestruturas desportivas, dominaram as preocupações apresentadas. No capítulo da educação, os deputados defenderam o aumento das verbas para a admissão de novos professores e para a melhoria das condições de ensino em todo o país. Questionaram ainda sobre a escassez de material escolar, sobretudo os livros. Mais concretamente, os manuais de matemática e português. Há uma grande carência a nível da nossa província e a nível nacional, enquanto que os manuais de outras disciplinas permanecem em excesso. No setor da saúde, defenderam o reforço urgente das verbas para a aquisição de fármacos. Os parlamentares também pediram mais clareza sobre as dotações em saúde para as províncias, com destaque para Cabinda, Zaire e Namibe. Nós queremos pedir que a construção do Hospital do Camucuio, desta vez, devia sim sair do papel para a prática. 2012, um hospital cuja obras amputadas, mas mesmo assim não consegue terminar até hoje. A ministra da Saúde tem tido visitas ao Zaire, mas que nada vem e nada vai. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, disse que a província de Cabinda será contemplada. Vai-se construir um hospital geral na Alzira da Fonseca, portanto, Bucuzal, e teremos mais 2 hospitais municipais em Cabinda, um dos quais para dar solução ao problema do município de Belize. A responsável anunciou ainda a abertura de um concurso público para a admissão de 6.000 novos profissionais, além da decisão do Estado em encerrar a junta médica em Portugal, sendo que o país já dispõe de autonomia médica. Há aqueles que, de facto, o seu tratamento terá alguma continuidade e nós já nos comprometemos em transferir alguns destes doentes para a África do Sul quando o setor fechar e que nós programamos que esse setor feche até o final do ano. Nós estamos com problemas com a imigração em Portugal. As pessoas estão a emigrar através da junta. Acompanhantes fogem, deixam os doentes. A ministra da Educação, Luísa Grilo, rejeitou a ideia de cortes no orçamento do setor. Segundo a governante, o que houve foi uma redistribuição das verbas, com maior foco no ensino primário, considerado base da formação nacional. Vamos sim tentar encontrar os melhores mecanismos para ajustar de alguma maneira ou melhorar os recursos que são alocados ao pré-escolar,
mas fundamentalmente reduzir no ensino primário e no secundário não nos parece ser uma boa opção, porque basta ver, dos mais de 9 milhões de estudantes que temos, 6 estão no ensino primário. Outra preocupação foi o estado das infraestruturas desportivas. Os deputados insistem que os recursos previstos no orçamento são insuficientes para recuperar os equipamentos degradados. Uma delas tem a ver com a comparticipação financeira daqueles que usam as infraestruturas desportivas, sendo que ab início se decidiu que as infraestruturas desportivas devem servir exclusivamente os fins para que foram construídas. Ou seja, nesta fase estão vetados todas as formas de uso que não correspondam à prática desportiva. A ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, reforçou que o exercício econômico do OGE 2026 vai ser acompanhado de mecanismos de monitorização para garantir impacto direto nas comunidades. Por último, só 2 tópicos. Foram falados aqui aspectos relativos às autoridades tradicionais. Eu agradeço à senhora deputada Anabela Gunga porque deu já aqui algumas achegas. A lei sobre as autoridades tradicionais está em processo de revisão a nível do Executivo. As discussões continuam ao longo da semana, com os deputados a analisarem artigo por artigo as dotações do OGE 2026. Assinalam-se hoje, 26 de novembro, 33 anos desde a Constituição em 1992 da Assembleia Nacional da República de Angola. A data marca uma viragem da história do parlamentarismo no nosso país. Na mensagem chegada à nossa redação por ocasião da data, assinada pelo Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, lê-se que nesse dia, na sequência das revisões constitucionais operadas em 1991 e 1992, a então Assembleia do Povo cedeu lugar à atual Assembleia Nacional de feição multipartidária, inaugurando um novo ciclo de participação política. Ao longo destes 33 anos, a Assembleia Nacional tornou-se na arena do debate político e da confrontação de ideias que moldaram a República. Uma Assembleia Nacional que, pese embora as divergências de opiniões e projetos, sempre teve Angola no seu âmago. Lê-se ainda na mensagem que este aniversário da institucionalização da Assembleia Nacional ocorre no ano em que Angola celebra, de modo efusivo, o 50º da sua independência. Neste meio século de existência do Estado, o poder legislativo, nas várias fases, cumpriu o seu mandato constitucional. Cada votação feita no hemiciclo simbolizou um tijolo na construção da Angola pela qual se bateram os nossos ancestrais e hoje se batem as atuais gerações, mas sempre de olhos firmes na preservação do interesse das gerações vindouras. É a mensagem do Presidente da Assembleia Nacional por ocasião do 26 de novembro. Estamos a informar, o Girassol Jornal teve lugar nesta quarta-feira no Lubito, província de Benguela, o ato que simbolizou a exportação do primeiro contentor de abacates de Angola para a Europa com certificação eletrónica. A cerimónia teve lugar no Porto Comercial do Lubito e contou com a presença de membros da União Europeia. O evento, inserido no âmbito da visita oficial da União Europeia ao corredor do Lubito, simboliza um avanço tecnológico, institucional e estratégico para o país, reforçando a sua integração no sistema internacional de comércio agrícola, de acordo com o panorama que norteou a cerimónia. Chamado a discursar, o governador provincial de Benguela afirmou que o referido projeto se configura no impulso à agricultura familiar. Este projeto representa também um impulso direto à agricultura familiar e empresarial, um impulso à criação de empregos, um impulso ao aumento da produção interna e ao alargamento das oportunidades de exportação para os nossos produtores.
Por seu turno, a representante da União Europeia em Angola ressaltou a importância estratégica e econômica perante o projeto, bem como o interesse da Europa ao corredor do Lobito. Tendo um potencial de transformação para a região, o Lobito é uma das principais iniciativas emblemáticas da estratégia Global Gateway em África e um excelente exemplo da nossa agenda em investimento comum. Vemos no corredor a Fundação para o Desenvolvimento Sustentável e a Prosperidade Partilhada. A nossa parceria vai além dos investimentos em infraestruturas materiais, como os do caminho de ferro e as estradas. Em Angola inclui também o desenvolvimento do Porto do Lobito como uma plataforma logística moderna que facilita o comércio regional e mundial. São cerca de 17 toneladas de abacate que serão exportados para a Europa, mais concretamente aos Países Baixos. A mercadoria pronta para embarcação é proveniente da província do Ambo, um projeto da Global Gateway. Esse abacate tem o destino do Porto de Roterdão. É um importador holandês, até posso aqui divulgar, porque está na documentação, é o TradeLink da Holanda, que é um grande comercializante de abacate, e essa é uma experiência. Obviamente, serve de experiência tanto para aqui, como é que é na fazenda, como é que é a exportação, o processamento, etc. Como também vai servir de exemplo e de experiência na Holanda. Vamos preparar o mercado europeu, vamos distribuir essa fruta que está aqui, as 17 toneladas, vão para as maiores retalhistas da Europa, a Holanda é o maior importador de abacate da Europa, e junto vamos começar a tentar conseguir ganhar espaço no mercado europeu para o abacate, neste caso de Cala, mas para nós de Angola. Membros da União Europeia testemunharam a cerimónia de exportação do primeiro contentor de abacates de Angola para a Europa, com certificação eletrónica, nesta quarta-feira, no Porto Comercial do Lobito. E nesta quarta-feira arrancou aqui em Luanda a 10ª reunião das Zonas Económicas Especiais Africanas. O evento decorre até o dia 28 do corrente mês e junta especialistas do continente africano ligados às Zonas Económicas Especiais para debater, entre outros assuntos, as novas tendências e os recentes desenvolvimentos no ecossistema das ZE. A Cimeira das Zonas Económicas Especiais reuniu em Luanda 300 delegados e 58 zonas económicas especiais do continente, em representação de 37 países. A relação geopolítica está cada vez mais intensa e a África, em especial Angola, tem nesta situação uma oportunidade de encontrar estratégias para impulsionar o investimento, como afirmou Manuel Francisco Pedro, presidente do Conselho de Administração da Zona Económica Especial Icolo Ibengo. Com todos os atores da cadeia, de que forma é que podemos mobilizar recursos para financiar a economia real, para financiar o setor industrial, para financiar o setor comercial e o setor agrícola. Portanto, hoje estamos aqui para falar sobre formas de mobilizar recursos e em discussões aqui internas percebemos que o continente africano tem cerca de 4 trilhões de dólares disponíveis em poupanças e, portanto, devemos discutir de que forma é que esses recursos podem ser canalizados para o setor real e assim dinamizar o setor industrial. No seu discurso de abertura do evento, a secretária de Estado para o Comércio e Serviços, Augusta Fortes, considerou a Cimeira como uma nova visão de fazer zonas económicas especiais o motor de investimento sustentável. A realização conjunta destes dois importantes eventos é muito mais do que uma coincidência de agendas. É a expressão clara de uma visão comum de fazer zonas económicas especiais o motor do investimento sustentável, da industrialização africana. O presidente da Câmara de Comércio Angola-China, Luís Copenhala, entende que o continente tem dificuldades de se afirmar no comércio e na indústria devido à falta de infraestruturas. Estamos a falar da afirmação do continente do ponto de vista econômico e industrial. Mas, por outro lado, é necessário realçar também que, apesar dos abundantes recursos que o continente tem, nós ainda temos grande fraqueza. Primeiro, as questões de infraestruturas que permitam a circulação de tecnologia, de pessoas, de bens, de um país para o outro. Estamos a falar
de 54 países do continente, mas países desavindos por falta de infraestruturas. Na mesma ocasião, foi celebrado um memorando de entendimento entre a Zona Econômica Especial do ICOL Ibengo e a transformadora e logística DHL. O memorando sela, assim, uma plataforma integrada no transporte de mercadorias e outros serviços, conforme Juvenal Koch, diretor-geral da DHL. O que nós vamos fazer aqui, para além daquilo que a administração da ZE já fez, é começarmos a levar essa logística integrada e logística industrial para um patamar maior. O que é que isso significa? Criamos soluções logísticas não só para os próprios inquilinos da ZE, as indústrias que lá estão, mas também para a própria ZE, criar aqui uma dinâmica de importações e exportações de bens, já com um braço logístico que é de importação a nível global e exportação global também. A Cimeira de Investimento Sustentável em África reúne especialistas em Luanda para encontrar oportunidades de investimentos no setor. Girassol, jornal com o melhor da informação, quarta-feira. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Já de volta, assunto que marca o dia. O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, foi deposto por um golpe de Estado levado a cabo por um grupo de militares. Nesta quarta-feira, com o golpe, o grupo denominado Alto Comando Militar para a Restauração da Ordem decretou também a suspensão de todo o processo eleitoral, anulando assim as eleições que aconteceram no último domingo. Comunicado. Instaurado pela alta chefia de diferentes ramos das Forças Armadas, assim, e até que toda a situação seja convenientemente esclarecida e reposta as condições para o pleno retorno à normalidade constitucional. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública decide depor imediatamente o Presidente da República, encerrar até a novas ordens todas as instituições da República da Guiné-Bissau. Suspender novas ordens, até a novas ordens, as atividades de todos os órgãos de comunicação. O Comando Militar justificou a medida com a descoberta pelo Serviço de Segurança do Estado de um suposto plano que envolve nacionais e estrangeiros para desestabilizar o país. Denis Canha disse mesmo que foi encontrado um caminhão com armamento de guerra. Profundamente comprometido com os valores de segurança nacional, paz civil, da defesa da integridade territorial e independência da Guiné-Bissau, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública reage à descoberta de um plano em curso de desestabilização do nosso país, para a operacionalização da qual se montou um esquema operacional oriundo de alguns políticos nacionais com a participação do conhecido barão de droga, nacionais e estrangeiros, bem como tentativa de manipulação de resultados eleitorais. Ora, cumprimento a seguir Faustino Henrique, analista para questões internacionais. De volta ao Girassol Jornal. Boa noite, bem-vindo. Boa noite para si, Simeão. Boa noite também aos nossos telespectadores. Pois, e para olharmos para este assunto, como entender a situação na Guiné-Bissau? Mais um golpe de Estado? Bem, pelos dados que nos chegam, não é? Inclusive a declaração forçada do oficial superior Dinis Chama, que fez o comunicado em nome do Alto Comando, não estamos nem sequer em presença de um golpe de Estado, contrariamente ao que se diz. Trata-se de uma encenação, se juntarmos as peças do puzzle todo, não é? A começar pela forma como o próprio presidente Umaru Sissoko Embalo anuncia o seu próprio derrube, por volta das 12 horas, e veja que... detenção. Sim, veja que, quer dizer, não é concebível, não é muito comum que um chefe de Estado derrubado pelos militares dê entrevista à Jeune Afrique, por exemplo, dê uma entrevista à Jeune Afrique, em que diz que foi derrubado, mas está a ser bem tratado. Quer dizer, então estamos aqui em presença de Como é que se pode entender isso? Não, é um golpe de Estado? Não é um golpe de Estado? Não, o que estará a acontecer? Bom, não deixa de ser uma alteração da ordem política e constitucional, não é? Numa altura em que estamos a 24 horas para a divulgação dos resultados eleitorais, cujas as projeções todas indicam para uma vitória de Fernando Dias, que é o candidato independente, não é?
E os militares, obviamente, aproveitaram, digamos assim, aquilo que as projeções indicam, a derrota de Umaro Sissoko Embalo, para inviabilizar todo o processo eleitoral. Né? Por isso é que, por via do comunicado, anunciam, inclusive, a suspensão de todos os atos eleitorais. Então, estamos aqui... A probabilidade desses resultados virem a ser aceitos? São resultados que já não está em causa a probabilidade dos resultados serem aceitos. Está em causa a derrota de Umaro Sissoko Embalo, não é? Segundo as projeções, não é? Veja que até na diáspora houve uma derrota esmagadora. Na Guiné-Bissau projeta-se o mesmo, uma derrota de Umaro Sissoko Embalo. Então, para evitar aquilo que seria uma vitória da oposição, não é? Com digamos assim, com contornos que levariam, obviamente, à perda de privilégios por parte da classe castrense, os militares, não é? Então, engendraram este mise-en-scène, esta encenação, para, digamos assim, tomar o poder e, pela via da força, digamos assim, inviabilizar o curso normal dos acontecimentos que levariam à divulgação dos resultados amanhã. Será que os militares querem impedir que civis tomem o poder na Guiné? Bom, a Guiné-Bissau situa-se numa zona geográfica que é praticamente endêmica a questões de golpe de Estado, né? A questões que têm a ver com a alteração da ordem política e constitucional. Não é? Há uma espécie de endemia ao nível de alguns países da África Ocidental. Estamos aqui a falar do Níger, o Mali, Burkina Faso. E a Guiné-Bissau, este deve ser o terceiro golpe de Estado, não é? Mais um país da SADC. Exatamente, tanto é que a própria designação do alto comando é comando de restauração, que lembra um bocadinho aquilo que aconteceu no dia 14 de novembro de 1980, quando Luís Cabral foi derrubado, né, pelo Nilo Vieira. Então, quer dizer, há uma certa endemia na Guiné-Bissau, e é curioso que a Guiné-Bissau detém atualmente a presença rotativa da CPLP. Estes militares da Guiné podem vir a aliar-se aos militares do Mali? Há uma espécie de uma solidariedade entre os militares que projetam um golpe de Estado, e depois esses golpes de Estado acabam por se transformar num fato consumado, porque a União Africana vai sancionar, os blocos regionais de que faz parte a Guiné-Bissau vão sancionar, mas depois acaba por ser um fato consumado, na medida em que o estado de coisa alterado torna-se reversível. E então é o que temos na Guiné-Bissau. Como membro do SPALOP, da CPLP e da União Africana, como deve reagir Angola face a este acontecimento? Bom, Angola, à semelhança daquilo que é a própria Carta da União Africana, de resto, Angola deverá condenar, não é? Porque toda alteração da ordem política e constitucional é indesejável, é inaceitável e é condenável, não é? Angola não vai, obviamente, aceitar que a Guiné-Bissau, numa altura em que, inclusive, a equipa de observadores a essas eleições, liderada pelo antigo presidente moçambicano, apontou para a normalidade do ato eleitoral, a estabilidade política, o ato eleitoral decorreu com alguma normalidade. Quer dizer, a única razão de ser para a efetivação desta alteração da ordem política constitucional é precisamente porque se antevia ou se antevê uma derrota do presidente cessante. Portanto, se antevê uma derrota do presidente cessante e, obviamente, a perspectiva de a Guiné-Bissau regressar para a normalidade política e constitucional, entre aspas, assusta os militares. A Guiné-Bissau que preside a CPLP. Exatamente. Assusta. Como é que fica este cenário? Não, o cenário... Pode vir a ser suspensa? Obviamente vai ser suspensa, não é? A Guiné-Bissau vai ser suspensa da CPLP, eventualmente até da CDAO, que é a organização regional, e idem da União Africana. Mas, como dissemos, quer dizer, tratando-se de um fato consumado, essas sanções da CPLP, CDAO e eventualmente da União Africana em nada vão alterar, digamos assim, aquilo que são os desígnios dos militares, que é, nomeadamente, inviabilizar uma vitória da oposição e com isso, acarretar, digamos assim, a perda de privilégios, eventualmente uma reviravolta completa que leve a Guiné-Bissau a reformar as forças de defesa e segurança, a resvalar para um verdadeiro Estado de Direito em que haja maior responsabilização, sobretudo nesta altura em que o país é acossado pelo tráfico de drogas, não é? Pois, Faustino, na declaração lida pelo Alto Comando Militar há uma referência aos barões de droga neste polvo do narcotráfico na Guiné. Portanto, tem a Guiné como refém esta... De alguma maneira sim, e veja que o comunicado até parece que foi lido de forma forçada pelo oficial superior que o leu, e esta referência ao narcotráfico ou à suposta campanha de desestabilização em que estão envolvidos também alegadamente estrangeiros e elementos do narcotráfico parece muito estranha, não é? Muito estranha porque, na verdade,
apontam vários relatórios que os militares na Guiné-Bissau têm sido, na verdade, os verdadeiros beneficiários do tráfico de drogas. Então, não faz muito sentido quando os militares associam a suposta campanha de desestabilização ao envolvimento de nacionais e outros ligados ao tráfico de drogas. Não é? É muito estranho esta leitura, mas pronto, isso faz sentido para justificar o ato de força que os militares tomaram na Guiné-Bissau para inviabilizar todo o processo eleitoral. Fala-se no chefe de Estado-Maior como um dos líderes do golpe de Estado. Quem será o líder deste golpe de Estado? O presidente Umaro Sissoko Embalo apontou o chefe do Estado-Maior do Exército. Não é? Nesta altura, segundo algumas informações, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas está detido, o seu vice também está detido, e então as responsabilidades ou as indicações apontam para o chefe de Estado-Maior do Exército, tanto que é um dos ramos das Forças Armadas guineenses. Não é? Então, são os desenvolvimentos. Portanto, é uma situação que vamos continuar a acompanhar, esta da Guiné-Bissau. Já uma última questão, Faustino Henriques. Há risco de guerra civil face a este cenário? Na Guiné-Bissau, não há risco de guerra civil. Na verdade, esta encenação tem a conivência do presidente. É um ato que, em condições normais, teria o presidente Umaro Sissoko a dar este passo, mas como não podia, então contou com a ajuda dos militares, então temos essa situação. Mas a probabilidade de guerra civil na Guiné-Bissau é muito remota, é muito diminuta, e eu penso que nem sequer está em causa essa situação, porque os militares, em princípio, têm o controle do país, aliás, por força do próprio comunicado que fizeram, não é? Encerraram as fronteiras, determinaram o recolher obrigatório das 19 às 6 horas e, em princípio, vai haver alguma estabilidade, alguma pausa por força daquilo que é a força dos rumores de alegados depósitos de armas. Bom, isso tudo é uma encenação. Estamos ainda por ver, não é? Até que ponto os militares vão justificar o tal caminhão com armas de guerra ou armamento que dariam lugar à alteração da ordem política ou desestabilização, como falam. Mas, na verdade, tudo isso não passa, obviamente, de uma encenação que visa apenas justificar o ato de força que os militares tomaram hoje a partir das 12 horas. Faustino Henrique, obrigado mais uma vez por esta presença no Girassol Jornal e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Boa noite para si. Continuação de bom trabalho. E seguimos a informar, olhamos para as notícias noutros quadrantes, falo da atualidade internacional, temos outros destaques, o que acontece noutros pontos do mundo para ver a seguir em compacto. A resolução aprovada com 13 votos a favor e 2 abstenções estende para 6 meses a autorização dos Estados-membros da ONU para atuarem internamente ou por meio de organizações regionais para inspecionar navios suspeitos de violar o embargo de armas à Líbia. A resolução, que mereceu as abstenções da China e da Rússia, se aplica a embarcações localizadas em alto mar ao largo da costa da Líbia. A representação do Reino Unido na ONU afirmou que a medida é uma mensagem clara de que a comunidade internacional permanece comprometida em limitar o fluxo de armas que alimentam o conflito e a instabilidade na Líbia. Entre 12 e 14 pessoas morreram nesta quarta-feira no incêndio que se alastrou a vários edifícios num complexo habitacional de quase 2.000 apartamentos em Hong Kong. De acordo com a imprensa chinesa, além das vítimas mortais, entre as quais um bombeiro, há 16 pessoas gravemente feridas na sequência do incêndio. A maioria das vítimas mortais do incêndio que devastou o distrito de Taipo é mulher. As autoridades do distrito asseguraram que criaram abrigos temporários para as pessoas que ficaram sem casa devido às chamas. Crianças europeias poderão passar a ter acesso às redes sociais apenas a partir dos 13 anos, com o consentimento dos pais, ou a partir dos 16, idade para a qual será dispensada a autorização do tutor legal. A medida consta do relatório aprovado hoje pelo Parlamento Europeu e abrange os 27 Estados-membros da União Europeia e contempla igualmente mecanismos para cumprir esta nova regra. Os eurodeputados aprovaram o relatório com 483 votos a favor, 92 contra e 86 abstenções. O objetivo é aumentar a proteção das crianças em contacto com as redes sociais. Os eurodeputados exortam a Comissão Europeia a desenvolver uma aplicação digital para verificar a idade integrada nas plataformas de acesso às redes sociais e uma carteira europeia de identidade digital. Futebol nacional, o Petro de Luanda venceu o Luanda City em goleada e ascendeu à terceira posição da prova.
Depois de um resultado positivo na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões da África, o Petro de Luanda voltou em grande competição doméstica. O jovem extremo Vanilson voltou a colocar a turma do Catetão em vantagem depois de uma prenda de Natal do guarda-redes do Luanda City na tentativa de encaixar a bola. Antes do intervalo, o Petro de Luanda chegou ao terceiro golo, apontado mais uma vez por Tiago Reis. A segunda parte começou igualmente com o Petro de Luanda a ter a iniciativa de jogo e o Luanda City à espera do contra-ataque. As duas equipas mexeram nas suas matrizes, os Citizens a correrem atrás do prejuízo, ao passo que os tricolores, para pelo menos conservarem o resultado conseguido. Na primeira parte, as substituições de Frank Artiga surtiram efeito depois da bola circular de pé em pé até chegar ao defesa tricolor Ossi, que parou, pensou e, em seguida, mandou a bola no fundo da baliza de Nathan. Enquanto o Luanda City terminava a digestão referente ao quarto tento, o Petro de Luanda chegou ao quinto por via do atacante Julinho, deixando o placar final em 5-1 a favor dos campeões nacionais. Nas reações ao duelo, o timoneiro do Luanda City, Paulo Saraiva, queixou-se do desgaste físico da sua equipa que jogou em Benguela no fim de semana passado. Já Frank Artiga valorizou o empenho da turma do Catetão ao longo dos 90 minutos. Bien, contento por el triunfo, 3 puntos importantes para restar la ventaja a nuestros oponentes con los partidos que tienen de más, pero vives con miedo, ¿no?, de lesiones. Jugar cada 3 días es muy complicado, uno puede jugar cada 3 días como en Europa, ¿no? Una semana sí, una semana no, pero toda la época como no es una locura porque el cuerpo humano no está hecho para jugar cada 3 días 90 minutos con esta exigencia, pero los jugadores han cumplido, han hecho un buen trabajo y hemos conseguido estos 3 puntos muy importantes y ahora a pensar en esperança. Veio de cima o cansaço da equipa, foi uma viagem a Benguela, jogar no domingo, regressar. Chegarmos aqui a segunda-feira, não termos tempo de repouso, jogarmos hoje. Foi desgastante, vocês perceberam que a equipa já não tinha pernas. Preparámos-nos de uma forma a não permitir que o Petro jogasse a seu belo prazer, e vocês viram que no princípio encaramos o jogo pelo jogo. Pedimos aos jogadores para baixarmos as linhas, mas o cansaço não deixou-nos aguentar o ritmo do Petro, porque naturalmente foi desgastante a viagem de ida e volta a Benguela. Com o resultado, o Petro de Luanda sobe à terceira posição do Girabola, a alegria do povo com 15 pontos, ao passo que o Luanda City segura a 12ª posição do Girabola 2025-2026 com 8 pontos. Estamos a informar, é o Girassol Jornal, mas o intervalo a seguir. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. Uma marcha contra a violência doméstica levou às ruas da Matala, província da Huila, centenas de pessoas. A manifestação é enquadrada na campanha dos 16 dias de ativismo contra a violência de género. Contou com a participação de estudantes, professores, funcionários públicos, líderes religiosos e autoridades tradicionais. Centenas de pessoas marcharam esta quarta-feira na sede municipal da Matala, na província da Huila, contra a violência doméstica. Enquadrada nos 16 dias de ativismo contra a violência de género, a manifestação contou com a participação de estudantes, professores, funcionários públicos, líderes religiosos, órgãos de defesa e segurança e autoridades tradicionais. Esta jovem estudante diz já ter testemunhado um caso de violência doméstica. Já testemunhei, nunca fui vítima. Para mim, violência é um ato muito cruel que acontece com jovens e adolescentes. E às vezes isso causa muitos traumas numa adolescente. Essa gente tem que lhe dar conselho para paralisar aquilo. O trabalho tradicional é para dar conselho àquela pessoa que está torto. As mulheres do município dizem basta à violência e apelam à cultura de denúncia para que os agressores sejam responsabilizados. Independentemente de tudo, independentemente do medo, independentemente de tudo, não estamos sozinhas. Tem sim ajuda, temos sim como a forma de ajudar e violência não se tolera, violência denuncie. Temos que ter o hábito de denunciar aqueles
homens agressores que estão sempre a bater nas mulheres. Por isso que hoje nos levantamos para dizer basta à violência. É uma questão que preocupa toda a sociedade civil e a matéria não foge à regra. Nós, através da Direção Municipal de Ação Social, temos estado a levar algumas campanhas de sensibilização nas escolas, nos bairros, para se mitigar esta situação que se vai vivenciando ainda ao nível de algumas escolas e a nível de algumas famílias. E nós repudiamos este tipo de prática. A ilha de Luanda está entre os lugares mais frequentados durante o período de tolerância de ponto que terminou nesta terça-feira na capital do país por ocasião da Cimeira União Africana-União Europeia. O calor intenso que se faz sentir nos últimos dias contribui para a atração dos munícipes ao local. Nas primeiras horas da manhã, o movimento era calmo, entretanto, por volta das 12 horas, vários munícipes deslocaram-se para a orla em busca de lazer, sol e mar. Entre os lugares mais procurados, a preferência para algumas famílias foi a ilha de Luanda. A praia está limpa, está boa para receber visita, a praia que está calma, tem os salva-vidas também estão em prontidão. Chama mesmo os visitantes que é para estarem aqui na praia da ilha de Luanda, é uma boa praia para estar com a família e não só com os amigos, criar algumas atividades extras, algumas brincadeiras que nós não temos consoante o dia normal. O mergulho e as ondas do mar, bem como o ambiente da praia, contemplavam os presentes. O futebol de praia é um futebol que eu gosto de ver a jogar, mas aprecio também os nadadores, também aqui na praia da ilha de Luanda. Depois amanhã irmos fazer o nosso trabalho diário que temos já feito durante a semana. Está um trânsito tranquilo, diferente de outros dias, né? Outro dia, assim já amanhã, já começa a confusão, né? O problema da agitação. É um lugar calmo, né? Serve também como terapia e, na verdade, é aquela coisa, né? É para ficar só em casa e tudo mais, né? O recomeço da jornada laboral também mereceu atenção. No local, há quem aproveitou o dia para lucrar com a venda de grelhados. Geralmente, quando há muito sol, eu aproveito tirar esse dia, né, para dar um mergulho. Temos segurança, sim, temos os salva-vidas que ficam aqui à beira-mar, né, para controlar todos aqueles que estão aqui. E também eles nos aconselham a não estar muito distante, né, da margem. E a gente economiza mais, diferente em estarmos numa piscina, num hotel de grande luxo, né? Valeu a pena, apesar da perca, né? Que há trabalhos que precisam produzir, há trabalhos que é necessário esses dias para produzir, mas valeu a pena tirar esse dia de folga. Como viemos em família, né? Para podermos economizar e para ser suficiente para todos poderem aproveitar e saborear. Trouxe o frango, trouxe a linguiça, trouxe o peixe e trouxe a asinha. Eu sou uma das vendedoras de mufete, temos o prato de 6, depende do tamanho. Temos o prato de 8, 7, 6, 5, 4, 3,5. Quando não leva comida, nós ganhamos mais. Quando traz comida, ganhamos pouco. Ontem eu consegui levar aqui uns 24.500. Temos também aluguel de cadeira, sombrinha e mesa. A cadeira normal, temos a cadeira normal, como é que aquela que está lá onde está o moço aí, temos a cadeira 1.000 kwanza, a espreguiçadeira 2,5. A sombrinha é 2.000 também, junto com a mesa também 2.000. O último dia de tolerância de ponto, a ilha de Luanda, foi a preferência de muitos munícipes que aproveitaram o local para o convívio em família. Notícias contadas na edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Ficam os nossos votos de boa noite. Passe bem. Até amanhã.